Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, 173ª noite. Senhor, o barbeiro, sem interromper-se, passou a história do seu terceiro irmão. A história do terceiro irmão do barbeiro. Comendador dos crentes, disse ele ao califa, meu terceiro irmão, chamado Bakrak, era cego e, tendo seu mau destino o reduzido à miséria, ia de porta em porta pedir esmolas. Estava tão habituado a caminhar sozinho nas ruas que não precisava de guia. Costumava bater às portas e só responder quando lhe abriam. Um dia, bateu à porta de uma casa. O dono, que se achava sozinho, perguntou: "Quem é?" Meu irmão nada respondeu e bateu pela segunda vez. O dono da casa tornou a perguntar inutilmente quem era. Desceu então e abriu a porta, perguntando a meu irmão o que ele desejava. "Dai-me alguma coisa, pelo amor de Deus", disse-lhe Bakrak. "Sois cego, se não me engano", disse-lhe o dono da casa. "Ah, sim", respondeu meu irmão. "Estendei a mão", pediu-lhe o dono. Meu irmão a estendeu, crendo receber a esmola, mas o dono pegou-a para o ajudar a subir até a sala. Bakrak julgou que iria comer com ele, como lhe sucedia frequentemente. Ao chegarem à sala, o dono da casa largou sua mão, voltou ao seu lugar e perguntou-lhe de novo o que desejava. "Já vos disse", respondeu-lhe Bakrak. "Dai-me alguma coisa, pelo amor de Deus." "Bom cego", respondeu o dono da casa e continuou: "Tudo quanto posso fazer por vós é desejar que Deus vos devolva a visão." "Bem podíeis ter me dito isso à porta", respondeu-lhe meu irmão, "poupando-me assim o trabalho de subir. E por que, anjo que sois, não respondeis imediatamente quando vos perguntam quem é? Porque dais às pessoas o trabalho de vos vir abrir a porta. Que pretendeis de mim?" perguntou meu irmão. "Repito-o", respondeu o dono da casa. "Nada tenho para vos dar. Ajudai-me então a descer, assim como me ajudastes a subir", respondeu Bakrak. "A escada está na vossa frente", concluiu. "Desceis sozinho." Meu irmão pôs-se a descer, mas faltando-lhe o pé no meio da escada, machucou-se bastante nos rins e na cabeça ao escorregar. Levantou-se com muito esforço e saiu resmungando contra o dono da casa, que se limitou a rir. Na rua, 2 cegos, seus amigos, que iam passando, o reconheceram pela voz e, parando, perguntaram-lhe o que tinha. Meu irmão contou-lhes o que sucedera e, após dizer-lhes que durante o dia inteiro não havia recebido nada, acrescentou: "Suplico-vos que me acompanheis para que eu pegue diante de vós algum dinheiro do que possuímos os 3 em comum e compre o que comer." Os 2 cegos concordaram. Convém observar que o dono da casa em que meu irmão fora tão maltratado era um ladrão, homem naturalmente astuto e malicioso. Ouvindo pela janela o que Bakrak dissera aos companheiros, desceu, seguiu-os e entrou com eles na péssima casa em que meu irmão vivia. Sentando-se os cegos, disse Bakrak: "Irmãos, fechemos a porta e tratemos de verificar se não há aqui algum estranho."
Aquelas palavras, o ladrão ficou perplexo, mas percebendo uma corda presa por acaso ao forro, agarrou-se e susteve-se no ar, enquanto os cegos fechavam a porta e davam a volta ao quarto, tateando por toda parte com os bastões. Quando voltaram aos seus lugares, o ladrão largou a corda e foi sentar-se silenciosamente perto do meu irmão. E julgando-se sozinho com os cegos, lhes disse: Irmãos, como me fizestes depositário do dinheiro que há muito tempo recebemos, todos os três, quero mostrar-vos que não sou indigno da confiança que tendes em mim. A última vez que o contamos, possuíamos 1000 dracmas, guardados em 10 sacos. Aqui estão eles. Assim, enfiou a mão sob uma trouxa de roupas velhas e, tirando os sacos um depois do outro, entregou-os aos seus companheiros. Pelo seu peso notareis que estão intactos, mas se quiserdes, poderemos contá-los. Tendo-lhe respondido os companheiros, que criam no que ele lhes dizia, abriu um dos sacos e tirou 10 dracmas. Os outros 2 fizeram o mesmo. Em seguida, meu irmão recolocou os 10 sacos no lugar, após o que um dos cegos lhe disse que não havia necessidade de que ele gastasse naquele dia para a sua refeição, pois trazia provisões suficientes para os 3. Ao mesmo tempo, tirou do alforje pão, queijo e algumas frutas, e pondo tudo sobre a mesa, começaram a comer. O ladrão, que se achava à direita do meu irmão, escolhia o que havia de melhor e comia com eles. Mas apesar de todas as suas precauções para não fazer ruído, Bakhak ouviu-o mastigar e imediatamente gritou: Estamos perdidos! Há um estranho entre nós! Estendeu a mão e, agarrando o ladrão pelo braço, atirou-se contra ele, dando-lhe fortíssimos murros. Os outros cegos também começaram a gritar e a bater no ladrão, que, por sua vez, se defendia da melhor forma possível. Como era forte e vigoroso e tinha a vantagem de ver onde lhe aplicavam os golpes, batia furiosamente, gritando ao mesmo tempo, mais forte que seus adversários. Os vizinhos acorreram, arrombaram a porta e tiveram muito trabalho para separar os briguentos. Finalmente, conseguindo-o, perguntaram o motivo da luta. Senhores, gritou meu irmão, que não havia largado o ladrão. Esse homem é um gatuno que entrou conosco para nos roubar o pouco dinheiro que possuímos. O ladrão, que cerrara os olhos ao ver surgir os vizinhos, fingindo ser cego, disse então: Senhores, esse homem é mentiroso? Juro-vos pelo nome de Deus e pela vida do califa, que sou companheiro deles e que se recusam a dar-me o que de direito me pertence. Atiraram-se os 3 contra mim e eu exijo justiça. Os vizinhos, não querendo intrometer-se na briga, levaram os 4 ao chefe de polícia. Ao chegarem à presença do magistrado, o ladrão, sem esperar que o interrogassem, disse, fingindo sempre ser cego: Senhor, pois que estais encarregado de ministrar a justiça por parte do califa, cujo poder queira Deus que prospere, declarar-vos-ei que somos todos criminosos, meus 3 companheiros e eu. Mas como nos empenhamos por juramento a só confessar se fôssemos espancados, se quiserdes saber o nosso crime, ordenai que nos batam e começai por mim. Meu irmão quis falar, mas impuseram-lhe o silêncio. O ladrão começou, pois, a ser espancado. Aquelas palavras, Sherazade, notando que já era dia,
interrompeu a história para continuá-la na noite seguinte. 174ª noite. O ladrão foi espancado, disse o barbeiro, tendo a paciência de receber 30 bastonadas. Fingindo depois ser vencido pela dor, abriu primeiramente um olho, em seguida outro, suplicando clemência. O chefe de polícia, vendo que o ladrão o fitava com ambos os olhos abertos, admirou-se. Que significa esse milagre? Perguntou-lhe. Senhor, respondeu-lhe o ladrão, revelarei a vós um importante segredo se me concederdes perdão e me entregardes como penhor da vossa palavra o anel que usais nesse dedo e vos serve de sinete. Estou pronto a revelar-vos esse mistério. O chefe de polícia mandou pararem as bastonadas, entregou-lhe o anel e prometeu-lhe perdão. Confio na vossa promessa, disse-lhe o ladrão, e confesso-vos, Senhor, que meus companheiros e eu vemos todos muito bem. Fingimos ser cegos para entrar livremente nas casas e penetrar até nos aposentos das mulheres, onde abusamos da sua fraqueza. Confesso-vos ainda que com tal artifício ganhamos 10.000 dracmas em sociedade. Hoje, exigi dos meus amigos 2.500 dracmas, que constituem a minha parte. Recusaram-me por eu lhes ter declarado que pretendia retirar-me e recearam que eu os denunciasse. Vendo que eu insistia no pedido, atiraram-se contra mim e maltrataram-me, como podem testemunhar as pessoas que nos trouxeram à vossa presença. Espero da vossa justiça, Senhor, que ordenais que me sejam entregues as 2.500 dracmas. Se quereis que os meus companheiros confessem a verdade do que afirmo, mandai infligir-lhes 3 vezes o número de bastonadas que recebi, e vereis que abrirão os olhos como eu. Meu irmão e os outros 2 cegos quiseram justificar-se perante tão terrível impostura, mas o chefe de polícia não se dignou a ouvi-los. Celerados, disse-lhes, é assim então que fingis ser cegos, que enganais a população com o pretexto de lhes provocar a caridade e que cometeis tão mais ações? Respondeu furioso o chefe de polícia. É mentira, exclamou meu irmão. Nenhum de nós vê e tomamos a Deus por testemunha. Tudo quanto meu irmão disse foi inútil. Ele e os 2 companheiros receberam cada um 200 bastonadas. O chefe de polícia esperava que abrissem os olhos, atribuindo a uma grande obstinação o que não passava de efeito de uma absoluta incapacidade. Entretanto, dizia o ladrão aos cegos, pobres que sois, abri os olhos, não deixeis que vos matem. Depois, dirigindo-se ao chefe de polícia, Senhor, sei que levarão a obstinação ao extremo e que jamais abrirão seus olhos. Querem, sem dúvida, evitar a vergonha que teriam ao ler a condenação nos olhares de todos. Será melhor perdoar-lhes e mandar alguém comigo buscar as 10.000 dracmas escondidas por eles. O chefe de polícia ordenou imediatamente a um dos seus homens que acompanhasse o ladrão. Dentro de instantes voltaram com os 10 sacos, contadas as 2.500 dracmas para o ladrão. O juiz guardou o resto. Quanto ao meu irmão e aos seus companheiros, deles se apiedando, contentou-se em expulsá-los. Mal soube o que ocorrera a meu irmão, corri para vê-lo. Contou-me sua desgraça e eu o levei secretamente de volta à cidade.
bem teria podido justificá-lo perante o chefe de polícia e mandar punir o ladrão como merecia. Mas nada ousei, com medo de atrair sobre mim a desventura. Foi assim que terminei a triste história do meu bom irmão cego. O califa riu-se tanto quanto se rira ao ouvir as outras e novamente ordenou que me dessem alguma coisa, mas sem esperar que a sua ordem fosse executada, comecei a contar as aventuras do meu quarto irmão. A história do quarto irmão do barbeiro. Meu quarto irmão se chamava Alcuz, que se tornou caolho na ocasião que terei a honra de descrever-vos. Era açougueiro de profissão e tinha um talento especial para criar e preparar carneiros que lutavam entre si. Por esse meio, conquistara o conhecimento e a amizade dos principais senhores, que se divertiam em apreciar tal espécie de combate. De resto, gozava de excelente reputação. Tinha sempre na sua loja a mais bela carne, por ser muito rico e nada poupar para adquiri-la. Um dia, estando ele na sua loja, um ancião de longa barba branca foi comprar 6 libras de carne. Entregou-lhe o dinheiro e retirou-se. Meu irmão achou as moedas tão lindas, brancas e bem feitas, que as guardou separadamente em um cofre, num lugar separado das demais. O mesmo ancião não deixou durante 5 meses de ir todos os dias buscar a mesma quantidade de carne e de pagar-lhe sempre com as mesmas moedas, que meu irmão continuou a guardar separadamente. 5 meses depois, Alcuz, pretendendo comprar certa quantidade de carneiros e pagá-los com as lindas moedas, abriu seu cofre, mas em vez de encontrá-las, espantou-se ao ver no seu lugar simples folhas cortadas em rodelas. Dando fortes murros na cabeça e gritando, atraiu a atenção dos vizinhos, cuja surpresa igualou a sua ao saberem de que se tratava. Provera a Deus que o traidor do ancião chegasse nesse instante com seus ares hipócritas, disse meu irmão, chorando. Mal terminou tais palavras, viu-o chegar, correndo-lhe ao encontro e pondo uma das mãos sobre ele, gritou: Muçulmanos, socorro! Ouvi a peça que esse malvado me pregou. Ao mesmo tempo, contou a um grande número de pessoas que o haviam rodeado o que já contara aos vizinhos. Quando acabou, o ancião, sem comover-se, disse-lhe friamente: Andarias bem em deixar que eu prossiga e reparar com tal ato a afronta que me fazeis diante de toda essa gente, pois poderia suceder que vos fizesse outra mais sangrenta, o que muito me aborreceria. Ora, que tendes contra mim? Respondeu meu irmão. Sou um homem honrado na minha profissão e não vos temo. Quereis, portanto, que eu fale? Respondeu o ancião com a mesma violência. Sabei, acrescentou, dirigindo-se ao povo, que em vez de vender carne de carneiro como deve, vende carne humana. Sois um impostor, protestou meu irmão. Não, não, disse o velho. Enquanto vos falo, há um homem degolado e pendurado fora da vossa loja, como um simples carneiro. Vá ver quem quiser certificar-se da verdade. Antes de abrir o cofre em que se achavam as folhas, meu irmão abatera um carneiro e expusera-o fora da loja, segundo o seu costume.
protestou afirmando que o ancião dizia era falso. Mas apesar dos seus protestos, o povo crédulo, deixando-se prevenir contra homem acusado de coisa tão atroz, quis certificar-se imediatamente. Obrigou-o, por conseguinte, a largar o ancião. Pegou-o e correu furiosamente até a loja, onde viu um homem degolado e pendurado, como dissera o acusador. O ancião, que era mágico, hipnotizava a todos, assim como havia fascinado meu irmão para obrigá-lo a receber como bom dinheiro folhas, simples folhas. Aquela cena, um dos que seguravam Alcuz lhe disse, aplicando-lhe fortíssimo murro: "Como, infame, então nos dá a comer carne humana?" E o ancião, que não o tinha abandonado, deu-lhe outro que lhe vazou um dos olhos. Ninguém o poupou, nem se contentaram em maltratá-lo. Levaram-no ao chefe de polícia, a quem foi apresentado o suposto cadáver como testemunha para a acusação. "Senhor", disse-lhe o velho mágico, "estás vendo um homem bárbaro, capaz de trucidar gente e vender sua carne como carne de carneiro. O público espera que lhe apliqueis castigo exemplar." O chefe de polícia ouviu pacientemente meu irmão, mas o dinheiro, transformado em folhas, pareceu-lhe tão pouco digno de fé que tratou meu irmão como um impostor vulgar e, crendo nos seus olhos, mandou que lhe aplicassem 100 bastonadas. Em seguida, tendo-o obrigado a confessar-lhe onde guardava o dinheiro, tirou-o todo e expulsou-o para sempre, após expô-lo aos olhos de toda a cidade, durante 3 dias seguidos, montado num camelo. "Mas, senhor", disse nesse ponto Sherazade a Shahriar, "a claridade do dia me impõe silêncio." E se calou. Na noite seguinte, assim continuou a história ao sultão da Índia.